99% transpiração, 1% de inspiração. Você está sendo 100% manipulado, a tua vida está na mão de pessoas que estão nem aí para você, e você acha que está indo na trajetória de ser feliz. Não, você está indo na trajetória de ser uma pessoa programada. A galera do Vale do Silício paga para construírem escolas que não sejam digitais para seus filhos. Pelo menos até o final do ensino fundamental. Pagam. Eles querem escolas que tenham hortas, que não tenham tablets. Aí você fica pensando, o que esses caras sabem que a gente não sabe que isso é tão prejudicial? Na formação, porque você, eu, a gente pode escolher. Está atrofiando. Por exemplo, qual foi o último grande gênio da humanidade? Tesla. Isso foi no século passado. Assim, a gente tem uma carência hoje de gênios. Cadê os gênios? Muito simples. Com a tecnologia, primeiro que ela toma um tempo enorme. Para ser gênio tem que ter tempo e transpiração. Einstein dizia isso, né? 90%, 99% de transpiração, 1% de inspiração. Você tem que ter aquela coisa de estudar, abrir novos caminhos no cérebro. O cérebro é como se fosse uma grande floresta. Então, se você só usa um tipo de conhecimento, aquele conhecimento é como se abrisse uma trilha. Aquela trilha você vai ficando usando. Que tem as outras trilhas, né? Então, a criatividade está muito pouca. Se você for ver, tudo que está aí nada mais é do que os últimos grandes gênios deixaram já ensaiado. O computador, o laser, eles só estão aprimorando, mas tudo já foi deixado anteriormente. A gente tem hoje uma carência de gênios. Isso depende muito da gente ter essa coisa de procurar uma saída. Isso é fundamental. O que faz um cara buscar alternativas? Por exemplo, se você quer se prender a alguma coisa, põe uma meta. Senão você vai estar preso a coisas e pessoas. E não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu fico muito preocupada. Assim, eu vejo uma garotada muito tecnológica, com muita possibilidade de conteúdo, mas eu não vejo usar bem esse conteúdo. O fundamental é inspirar as pessoas. Então, é tornar o conhecimento tão acessível que você fala para uma criança, fala para o adolescente, e ele pode não entender o que você falou, mas ele sabe que aquilo tem algum sentido. É plantar uma sementinha. O conhecimento tem essa magia. Se você despertou uma coisa, um bom professor, por exemplo, não é o cara que dá a melhor matéria, mas que inspira você buscar aquele assunto. Isso das pessoas, se as pessoas soubessem que inspirar pessoas deveria ser uma coisa que todos nós deveríamos fazer. E eu estou falando em inspirar pessoas, por exemplo, eu já fui inspirada por pessoas que simplesmente me deram um sorriso. Sabe, você chegar num lugar, a moça do cafezinho, ou a moça que está varrendo o chão, olhar para você e dar um sorriso. Falei, cara, que coisa inspiradora. Na mesma hora, eu falo assim, por que eu tô com essa cara amarrada? Olha só, a mulher 5 da manhã ali, feliz. Então, assim, a gente tem que ter essa coisa de colaboração. Não existe convivência humana se a colaboração não existir. Então, essa coisa de você prender o conhecimento, isso implode em você. Essa coisa de você prender uma palavra legal implode em você. E as pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, seja para o que for, a gente só pode ter uma felicidade razoável quando a gente se torna uma pessoa melhor para a gente, mas também para as pessoas que nos cercam. É o que eu digo que são a grande revolução da humanidade, ela vai começar no quintal da gente. Se todo mundo fizer um micromundo melhor, a humanidade como inteira vai ser melhor. A gente tem uma ilusão de que a gente comanda a natureza. Não, a gente faz parte dela. Não temos essa potência toda, não. Então, se a gente pensar bem, ser feliz é cumprir a missão de um ser humano. Qual é a missão do ser humano? Se tornar uma pessoa melhor. Para mim e para o meu micromundo ao redor. Eu não preciso deixar um legado para a humanidade. Se eu deixar um legado para os meus filhos, se eu deixar um legado para os meus amigos, entendeu? Porque as pessoas querem coisas sempre muito grandiosas, estão esquecendo de fazer o feijão com arroz, que é você tornar momentos imortalizados. Como é que você se imortaliza com a sua filha? Você tendo um momento com ela que você esteja inteiro ali, né? Eu até encontrei as duas. Aquela pequenininha, um show de bola. Ela chegou para mim, você quer frango frito?
E ela tava com um bonequinho. Eu falei, olha, Frito, eu não tô querendo agora, não. Tem certeza? Tá saindo agora. Ela tava inteira. Eu vi uma criança ali feliz, brincando pra lá e pra cá. E a criança tem essa liberdade. Ela vive a fantasia dela ali naquela hora. Então, se a gente for resumir, ser um ser humano, todo mundo nasce humano. Não tem jeito. É espécie. Como os felinos nascem. Felinos. Agora, virar um ser humano, aí que é o nosso objetivo, que é ir se tornando uma pessoa cada vez melhor. E compartilhando isso. De alguma maneira eu somar na vida dos outros, cara. Eu não posso ser subtração na vida dos outros. É essa a fórmula da felicidade. Agora, as pessoas vinculam felicidade a isso, entendeu? É que nem se você fosse deixar levar o seu ano inteiro pelo mapa das datas comemorativas, você tá lascado. Você já tá no Matrix, você não sabe. Que assim, final do ano, ok. Aí agora vem o quê? Carnaval. Aí todo mundo já... Aí depois do carnaval, acabou o carnaval já. Calendário Coelhinho social. da Páscoa. Vamos, coelhinho da Páscoa. Acabou festa junina. Aí depois festa julina. Dia das Mães, em maio. Aí depois dia dos pais. Aí vem feriado de 7 de setembro. Aí vem... Que loucura é essa? Você está sendo 100% manipulado. A tua vida está na mão de pessoas que estão nem aí para você. E você acha que está indo na trajetória de ser feliz. Não, você está indo na trajetória de ser uma pessoa programada para dar lucro. A gente está num mundo que tem muita informação, mas não está tendo tempo dessas informações serem conectadas. Quando você vai mapeando, botando ali os pensamentos que vieram, tem uma coisa interessante que você materializa uma ideia, porque uma ideia é muito abstrato. Então ela pode se perder, porque outra virá rapidamente. Então você materializa, é tão interessante que se você bota ali e lê depois, ela já evoluiu um pouco mais. Ela mesmo, o teu cérebro vai abrindo caminhos, e se você deixar 15 dias e for conversar com o pessoal 15 dias, você já vai ter outra ideia daquilo tudo, e você já vai ouvir o que cada um vai dizer com uma sensação tipo assim, isso aqui. Isso, você amadurece, porque o cérebro, assim, as pessoas estão tão ansiosas que elas não dão tempo do amadurecimento. Que informação é informação. Conhecimento é o que o cérebro faz com as informações. E o que eu, como meu drone, começo a perceber o que ele está fazendo. E digo, não, dá para fazer melhor. Você é dono do seu cérebro. Ele não é uma máquina autônoma. E isso é revolucionário. Começa a materializar. Eu faço muito isso. Eu gasto eu tenho aqueles Moleskine, eu gasto uns 8 por ano. Bastante. E eu já vou para as reuniões assim, tá. Aí as pessoas pegam o meu caderno. Outro dia ele pegou um caderno. O que você quis dizer com nada, isso? Né? Aí eu falei, isso aí. Aí comecei a falar, eu falei, cara, eu tava pensando que aquele filme do Homem-Aranha falando da antimatéria, que, pô, a gente já lida com a antimatéria. Aí ele olhou pra mim, Bia, que antimatéria? Eu falei, olha, é uma ficção, o SPECT, que é uma tomografia por emissão de pósitrons, é antimatéria. O pósitron é o elemento atômico contrário ao elétron, é o eletropositivo. Você simplesmente faz toda a formação de imagem a partir de você criar uma polaridade. Ela tá falando de um exame que a gente faz para ver o funcionamento cerebral. Então eu falei, cara, a gente já lida com antimatéria no exame que a gente faz. E isso tudo eu vou anotando. Eu vou fazendo... Tem coisas que eu passo depois, eu falo, gente, nem eu entendi o que eu quis dizer isso aqui, e nunca mais volta. Mas a probabilidade de voltar quando eu anoto é enorme. Selecionar as informações que você quer que chegue. Porque se a gente pensar bem, se a gente absorvesse todas as informações que a gente é bombardeado, querido, a gente vivia 30 anos. O cérebro entraria em exaustão, em piração. Por isso que a gente tem que dormir, por isso que a gente tem que esquecer. Porque tem gente que fala assim, eu esqueço. Eu falo, graças a Deus. Porque assim, senão não tem mais entrada. Você tem que selecionar o que não interessa. Então, a possibilidade de você fazer isso aumenta muito a possibilidade de você hiperfocar naquilo que você quer chegar. Bom, sem saber dessas ideias científicas e tudo mais, era uma noção que eu achava que eu tinha. Que era, intuitivamente. Eu não vou... Cara, se eu prestar muita atenção nisso aqui, ou se isso daqui tomar conta do meu pensamento, vai me atrapalhar eu fazer outras coisas. Então, esse problema aqui é seu.
e esse daqui é meu e eu vou prestar atenção nesse, e você presta atenção nesse, e eu não quero saber desse, eu vou ficar nesse aqui. Sim, aí o que você faz quando você faz isso? Você aumenta muito as chances do teu cérebro focar maior energia naquilo que te interessa. A probabilidade dele mexer aquela terra e gerar frutos é muito maior. Muito grande. A gente tem que ser seletivo. Não existe essa pessoa. Antigamente tinha uma coisa que a pessoa falava, o cérebro pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mentira, faz 10 porcaria. Porque ele faz uma bem. Essa coisa de você tá lendo, tá ouvindo música, tá escrevendo, tá atendendo telefone, não existe. Por exemplo, quando eu vou escrever, eu desligo tudo. É uma rotina, assim, quase monástica. Esquece tudo. Deixa a aguinha. Mas peraí, tu escreve aonde? Em casa. Mas no computador? Não, à mão. Eu escrevo à mão. Eu tenho uma velocidade de escrever à mão e tem uma outra coisa. Eu escrevo a bic. Não tô... são 9 bits no máximo. Entre 7 e 9, mais ou menos. Então, o que eu faço? Eu pego as folhas, numero. E aí, quando ele embala, eu vou jogando no chão. Aquilo fica o caos. Depois, eu junto aquilo tudo e mando para digitação. Por quê? Eu comecei a escrever em computador. Aí quando eu ficava assim, agora eu vou parar, pegar uma aguinha. Quando eu voltava, eu lia na tela para ver onde eu tinha parado. Aí começava a autocrítica. Não, esse negócio faz o menor sentido. Aí eu começava a censurar a coisa antes de brotar. Eu falei, não, isso não vai dar certo. E quando eu faço assim, jogo no chão, acabou. Eu só vou ver Ela vai numerando, o né? livro quando ele tá pronto, já batido. Ninguém faz revisão antes, porque aí eu vou falando, não, isso aqui é gordura, não, isso aqui já tá bem claro aqui, isso aqui... Aí bate de novo, aí depois que vai pra revisão. Se você se isolar, cara, vai chegar uma hora e der esse comando pro teu cérebro. A gente vai ficar aqui de boa. Você tem todo o tempo do mundo. Na hora que o bicho liga, aí você vai passar de uma hora. Demora Porque aí um ele pouco, falou, mas depois você engrena. me estimulou. Agora eu tô rodando, senta aí. Então já aconteceu de eu ficar mais tempo e eu querendo levantar e o bicho... Tem mais coisa. Fica aí que agora eu vou falar. É isso que é bacana, né? Tipo assim, a gente tem uma máquina maravilhosa. A gente tem um cérebro que é uma Ferrari. Você Agora esquece tem que muitas saber coisas? dirigir, né? O cérebro funciona em ser e fazer. Tem o ócio criativo também, que pode ser a hora do exercício. Você precisa dar um tempo para ele absorver as coisas que você está jogando ali. E você não, se você ficar o tempo inteiro só em atividade intelectual, e por isso que, por exemplo, uma atividade como luta, a luta é uma atividade que o teu cérebro não se permite pensar em outra coisa. Por quê? Porque na hora que você está lutando, o teu cérebro pensa o seguinte, aquele cara pode arrebentar meu nariz. Então, o que ele liga? Sobrevivência. Então ele vai ficar ali. Porque a questão de você estar praticando uma coisa que você esteja em outro lugar, não ajuda em nada. Não ajuda, por exemplo, a controlar a ansiedade. Então você precisa de algo que foque a sua atenção. Se for, não sei o que você vai fazer aí em relação a transformar isso em trabalho. Mas é uma boa opção. Mas lembre-se que tem horas que a gente tem que dar o tempo para ele absorver, para ele reconectar. Meditação. Tem muito preconceito com meditação, porque aí o cara monta escolas de meditação, e aí tem que ser sentado, tem que ser na posição não sei o quê, não precisa nada. Tem que ser do jeito que você achar que deve ser. E a meditação é uma coisa que te dá um poder, que é você ser dona do seu tempo e do seu silêncio, de uma vez só. Se você faz isso 15 minutos, nesse livro Felicidade, eu falo como eu medito. Eu não medito pela respiração, medito pelo batimento cardíaco. Por quê? Porque antes da gente respirar, a gente já tinha um batimento cardíaco. Então aí eu vou no que veio primeiro. A primeira coisa que se forma no embrião é um projetinho de coração. Por quê? Porque tem que levar sangue para que tudo se desenvolva. Você vai respirar, depois você nasce. Antes disso, teu coração, ó. Então, é uma frequência e é tão interessante, eu medito deitada, tá? E eu faço 6 respirações profundas e deixo. Quando você faz isso, você esvazia o pulmão e você entra em contato muito mais fácil com o coração, que ele está aqui, né? E aí, o batimento cardíaco vai indo, e depois eu vou levando isso para cada célula, para cada parte. Chega uma hora que teu corpo inteiro vibra na pulsação do teu coração, você já não sabe nem qual o limite que você tem da cama, do teu corpo. É como se você virasse uma massa pulsante. Nessa hora, cara, é sensacional. Como te inspira depois, porque é como se você jogasse uma vascularização
dentro do teu cérebro, cara, Você depois oxigena você muito sai mais seu dali cérebro. muito mais pronto.